A lei hermética do gênero, a harmonia das forças criadoras. Esse vídeo encerra a nossa jornada pelos ensinamentos de Ucaibalion, série que começou com o vídeo Segredos Ocultos do Universo e nos guiou através das 7 leis herméticas. Se você está chegando agora, recomendo assistir a introdução para compreender todo o caminho que percorremos até aqui. Hoje, estudaremos a lei do gênero, o princípio que revela a harmonia das forças criadoras, o masculino e o feminino que habitam em tudo que existe. Vamos compreender como a união dessas forças dentro e fora de nós gera equilíbrio, movimento e evolução. Quando integramos razão e amor, ação e receptividade, tornamo-nos co-criadores conscientes da vida e espelhos da harmonia divina. A lei hermética do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem 2 princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos. No silêncio de Deus, 2 forças dançam. São o sopro e o receptáculo, a emissão e a recepção, o impulso e a gestação. A lei do gênero é um princípio que gera e sustenta toda a manifestação do universo. Sem ela, nada se moveria, nada se formaria, nada existiria. Mas o hermetismo ensina algo fundamental. Gênero não é o mesmo que sexo. O sexo é apenas uma expressão material dessa lei. O gênero, no sentido hermético, é o princípio universal, a união e o equilíbrio entre as forças complementares masculina e feminina, que atuam em todos os planos da criação, físico, mental e espiritual. A harmonia por oposição. O universo é a harmonia construída por oposição. Tudo que existe se manifesta por meio do diálogo entre os contrários, dia e noite, inspiração e expiração, razão e intuição, ação e contemplação. Em cada contraste, há um casamento sagrado de forças que se completam. O símbolo total, Yin e Yang, expressa com perfeição esse mistério. Dentro do branco há um ponto negro, e dentro do negro há um ponto branco. Não há absolutos no universo. Tudo contém em si o germe do seu oposto. É dessa harmonia dinâmica entre os polos que surge o movimento da vida. Somente quando os 2 princípios, o ativo e o receptivo, se unem, a criação acontece, o ser evolui e o universo continua a expandir-se em espirais de consciência. O gênero dentro de cada um de nós. Dentro de cada ser humano, vivem essas 2 forças criadoras. O princípio masculino manifesta-se como razão, decisão, vontade e ação. O princípio feminino se expressa como intuição, sensibilidade, receptividade e amor. Nenhum é superior ao outro, ambos são indispensáveis. Um sem o outro é estagnação, juntos formam a plenitude. Quando equilibramos essas forças em nós, tornamo-nos inteiros. Quando negamos uma delas, criamos desequilíbrio e sofrimento. Toda sabedoria consiste em unir o pensar e o sentir, o fazer e o acolher, para que a alma humana reflita a harmonia do próprio cosmos. Dentro e fora de nós, tudo existe em dualidade. Essa é a linguagem do universo. A criação não nasce da anulação dos opostos, mas da sua reconciliação consciente. A luz precisa da sombra para se revelar. A sombra precisa da luz para ser compreendida. Não viemos extinguir a dualidade, mas entendê-la, respeitá-la e harmonizá-la. Quanto mais aceitamos o que somos, luz e sombra, força e fragilidade, mais nos aproxima no interior da unidade interior. Assim, o verdadeiro caminho espiritual não é negar a polaridade, mas dançar entre os opostos com consciência, sabendo que ambos são expressões do mesmo princípio divino. À medida que mergulhamos em nossa própria realidade interior,
descobrimos que tudo o que existe no universo também habita dentro de nós. As guerras externas refletem os conflitos não resolvidos da alma. Os julgamentos e os preconceitos nascem da recusa em reconhecer dentro de si as mesmas forças que criticamos no outro. O egoísmo é a raiz de todos os males, inclusive o preconceito. Quando a mente se isola na ilusão da separação, perde a visão da unidade. Mas quando o coração desperta, compreende que o outro é parte do mesmo ser. Não há eles e nós. Há apenas um todo se manifestando em formas diversas. Compreender a lei do gênero é curar o preconceito, é enxergar o divino em todas as expressões da vida, é perceber que o masculino e o feminino, dentro e fora de nós, não são opostos a serem combatidos, mas forças a serem amadas e integradas. A lei do gênero é também a chave da criação mental e espiritual. Na mente, o princípio masculino é o pensamento, a ideia, o impulso criador que projeta a semente. O princípio feminino é o subconsciente, o útero invisível que recebe, nutre e dá forma à ideia até que se manifeste no mundo. Toda criação segue esse mesmo padrão: a semente e o solo, o verbo e o silêncio, o céu e a terra. Unir essas forças é o segredo de toda a manifestação. Sem o equilíbrio entre intenção e receptividade, nada floresce. A lei do gênero encerra o ciclo dessas 7 leis herméticas com sabedoria da unidade. Ela nos lembra que o universo é uma sinfonia de opostos, que não se anulam, mas se completam. O equilíbrio entre o masculino e o feminino é a base da harmonia universal. Quando unimos razão e amor, ação e contemplação, tornamo-nos co-criadores da própria vida. Nada existe isolado, nada vibra sozinho. Dentro de cada um de nós pulsa o mesmo princípio que move os astros, o mesmo amor que mantém o universo em perfeito equilíbrio. E é nesse encontro sagrado das forças dentro e fora de nós que o ser humano descobre sua verdadeira natureza divina, a de ponte entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível, entre o fazer e o ser. Chegamos ao fim dessa jornada pelo Kybalion. 7 leis, 7 chaves que nos revelam os princípios ocultos que sustentam toda a criação. Cada lei é um espelho e juntas formam um reflexo de Deus. O mentalismo nos lembrou que tudo nasce na mente. A correspondência que o universo exterior reflete o interior. A vibração que tudo se move e responde à frequência que emitimos. A polaridade, que os opostos são degraus de uma mesma verdade. O ritmo, que a vida pulsa em ciclos de aprendizado. O causa e efeito, que cada ato ecoa pela eternidade. E o gênero, que o equilíbrio entre as forças é o segredo da criação. Essas leis não são apenas ideias, são leis vivas que regem nossos pensamentos, emoções e ações. Quando compreendidas e aplicadas, elas transformam a visão, a consciência e a própria alma. Hoje encerramos esse ciclo, mas o verdadeiro estudo só começa agora, porque o Kybalion não é um livro para ser lido com os olhos, é um livro para ser vivido com o coração desperto. Que cada palavra ecoe dentro de você como lembrete. Você é parte de Deus e Deus está em você. Você é causa, vibração, ritmo e equilíbrio, uma centelha divina experimentando a existência humana. Se esta série te inspirou, se em algum momento ela te tocou na alma, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe essa jornada com quem também busca o despertar. O conhecimento só cumpre o seu propósito quando ele é compartilhado. E você, sente essas duas forças atuando dentro de você? Comente aqui como busca equilibrar razão e sensibilidade, ação e receptividade na sua vida. Que cada comentário seja um fio de luz tecendo a harmonia de Deus. Eu sou Raquel Luz e esse é o canal Construa Seu Caminho. Agradeço por ter caminhado comigo por entre os mistérios do universo da mente.
Que a luz da sabedoria te guie, que o amor te conduza e que o teu caminho se construa em harmonia com as leis de Deus.